povo de Deus. Nesse dia 17 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 29, que está escrito assim na palavra de Deus. Sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vazia ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está desgostoso e o teu espírito não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, darei outra vinha em seu lugar. Porém ele lhe disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com seus sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e põe Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens de sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam nas cidades, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. E apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram os homens, 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei sobre ti e arrancarei. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e
desamparado em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, segundo os ídolos, conforme tudo quanto fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa passagem conta sobre Nabote, que recusa vender a sua vinha a Acabe. Jezabel, que ordena a morte de Nabote, e Deus manda Elias ameaçar ou profetizar, a ruína de Acabe e de Jezabel. Aqui simplesmente nós podemos ver que Acabe cismou com a vinha de Nabote. Era uma herança que ele tinha dos seus pais, e Acabe tinha outras vinhas. E é tanta prova disso que ele fala: ou eu te darei dinheiro, ou eu te darei uma melhor do que essa. Então ele tinha outras vinhas. Mas algo chamou a atenção de Acabe sobre a vinha de Nabote. A gente não sabe o que é, Ele simplesmente, a única coisa que ele alegou é que a vinha estava perto da casa dele, Ela era vizinha, ao pé da casa dele. Então ele queria essa vinha provavelmente para ter mais próxima da casa dele. Ou seja, Nabote provavelmente cuidava daquela vinha com muito amor, com muito carinho. Por ser uma herança, ele cuidava com muito amor e com muito carinho. E aquilo que ele cuidou com muito amor e com muito carinho foi o que chamou a atenção do rei Acabe. E a palavra do Senhor diz que quando Nabote falou para ele: eu não vendo, e eu também não troco. Acabe fica triste, não come pão. Jezabel procura saber o que estava acontecendo. Acabe conta a situação para ela. E Jezabel fala: olha, pode comer pão, pode alegrar o teu coração, que eu vou te dar a vinha de Nabote. Jezabel, ela tinha um costume de matar os profetas, os servos de Deus. Ela gostava de matar os homens de Deus. Então, para ela, seria mais um lucro, ou mais uma vitória para ela, matar mais um homem de Deus, mais um servo de Deus. E a palavra de Deus diz que ela armou uma cilada, armou uma emboscada, levantou filhos de Belial, 2 homens, filhos de Belial, para que se pusesse de frente dele e acusaste ele de blasfema contra Deus e também de ir contra o rei. E ali eles cumpriram com isso. Ali eles apedrejaram Nabote, tiraram a vida de Nabote. E Jezabel fala para ele, para Acabe: agora você pode ir possuir a vinha de Nabote, porque Nabote já está morto. E quando Acabe desce para possuir a vinha, o Senhor manda Elias profetizar contra Acabe e contra Jezabel.
E a palavra do Senhor diz que naquele momento, né, Elias fala para Acabe: no lugar em que os cães lamberão o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E o Senhor anuncia ali grande destruição na casa de Acabe, pelo que ele fez, ele permitiu que Jezabel fizesse com Nabote. Começou um sentimento no coração de Acabe, e depois ele sabia que naquela situação, ele sabia que Jezabel ia agir e tirar a vida de Nabote, simplesmente porque ele queria a vinha de Nabote. E a palavra do Senhor diz também que o próprio Deus fala através da boca de Elias, que também Jezabel, os cães comeriam ela, junto ao antemuro de Jezreel. E ele diz: aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e os que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Coisa terrível, terrível. Ali estava prestes a acontecer por causa da maldade que tanto Acabe como Jezabel fez com o homem de Deus. Tiraram a vida do homem de Deus por causa de uma vinha. Tiraram a vida do homem de Deus por causa de algo que o rei já tinha. Mas ele cismou com a vinha, talvez fosse uma vinha pequena daquele homem, talvez fosse a única herança, a única coisa que ele tinha. Mas acontece muitas vezes isso na nossa vida. Muitas vezes nós temos, paz. As pessoas nos perseguem porque a gente tem paz. Muitas vezes a gente tem uma vida abençoada pelo Senhor, mas não é uma vida de riqueza, é uma vida abençoada. Simplesmente a gente é tranquilo, consegue, Deus abençoa, a gente consegue pagar as nossas contas, a gente consegue pagar, andar assim de acordo com as leis da terra, com as leis de César. Isso já é motivo para muitas vezes as pessoas invejar de nós. Então, isso estava acontecendo com Nabote. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, Acabe começa ali, né, a jejuar, começa ali, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano, jejuou, dormia em cima de sacos, né, e andava mansamente. E aí o Senhor ali se comoveu com aquela situação e avisa para Elias, fala assim: olha, eu estou vendo a humilhação de Acabe. Acabe está se humilhando perante mim. Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Nós vamos ver adiante o que vai acontecer, né? A terrível morte de Jezabel, o que aconteceu com ela. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que não, mas o Senhor, Ele está cuidando dos seus filhos. Ele está cuidando daqueles a quem Ele ama. E como Ele cuida. Então, quero dizer para você que o cuidado do Senhor está sobre a sua vida. Se você tem obedecido, se você tem confiado no Senhor, se você tem sido um servo, uma serva fiel, se você tem temido o nome do Senhor, se você tem feito a obra do Senhor com excelência, o Senhor está olhando por você. Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. Amém? Que Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.